Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, conhecê-los aí, né? Participar um pouco da vida dos irmãos e tem sido para mim assim uma experiência assim muito gratificante, né? Cada vez que a gente vai num lugar e conhece pessoas novas, experiências novas, né? E assim, gente tão boa, né? Gente de Deus, né? É muito gostoso isso, né? A gente fala assim, poxa, Pai do céu, assim, como o Senhor tem gente boa espalhada por aí, né? Eu quero ver quando a gente chegar lá na glória, reunir todo esse povo, só vai ser, né, tremendo, né? Glória a Deus por isso. Quantos estiveram aqui durante esses dias, puderam estar aí? Quantos realmente foram abençoados aí em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus por isso. Deus nos renova a cada dia, né, irmãos? Deus tem uma porção dobrada das nossas vidas, né? E hoje eu quero compartilhar uma palavra, não é uma palavra longa, né, que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu queria que você, por gentileza, abrisse sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 11, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Amém? Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus aqui nos fala, né, a respeito da história de Jesus, né? Deixa eu só abrir a minha... João está relatando ali, né, na carta de João, né, no Evangelho de João, não na carta, no Evangelho de João, né, uma situação realmente a respeito de Jesus Cristo. O que havia acontecido, né? O povo de Israel, lá no Velho Testamento, eu sei que tem gente aqui que ama o Velho Testamento, né? Pregar sobre o Velho Testamento. Deus havia uma aliança com o povo de Israel e nós sabemos disso, né? Deus havia uma aliança com o povo de Israel acerca do nascimento de Jesus Cristo, da onde viria realmente o Messias, da onde viria aquele que realmente daria realmente a libertação ao povo de Israel. E Deus havia feito ali aquela aliança com aquele povo, e hoje nós representamos esse povo da nova aliança, o povo de Israel. E um dia eu estava pensando e raciocinando em relação a esse texto, e perguntando para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer dizer, né, quando o Senhor veio aos seus e os seus não o receberam? E o Senhor começou a ministrar no meu coração e falar algumas coisas, e eu comecei a entender algumas situações no nosso dia a dia, né, na nossa vida, o que isso se projetava hoje nos nossos dias. E eu fiquei imaginando, eu fui buscar um pouco na história, e eu comecei a compreender lá no Velho Testamento a história dos judeus, e aí depois eu tive a oportunidade de viajar e aprender um pouquinho mais. E nós sabemos que ali Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel. E o povo de Israel é um dos povos mais religiosos que eu já vi, nós sabemos disso. E havia ali selado alguns acordos com o povo, e através daquele povo viria Jesus Cristo, aonde ele entraria no mundo, né, no povo de Israel, e buscaria resgatar toda a humanidade. E durante anos e anos, profetas vinham anunciar, vinham dizer como que seria essa vinda de Jesus. Então nós temos lá em Malaquias o exemplo, dizendo o seguinte: olha, virá o Messias, e o Messias entrará em Jericó montado no jumentinho. Nós temos lá em Isaías 53, quando fala da crucificação de Jesus, conta a história de como seria a crucificação de Jesus. Ele viria como ovelha muda, sofreria, né? A lança transpassaria o seu corpo. Então nós temos dados históricos aqui, relatando como que seria essa vinda de Jesus para os nossos tempos, para o povo de Israel. Mas naquela ocasião, no começo da vida estatal, né, de Israel, o povo esperava o Messias, esperava aquele que viria para salvá-los de uma grande opressão, de um grande problema. Só que detalhe, eles estavam passando por um problema financeiro, sociopolítico, econômico, e eles esperavam então
aquele que viria tirar um jugo do povo, um jugo de Israel, do Estado de Israel, não em nível espiritual, mas de uma forma de governo, aonde o Messias viria e iria realmente retirar todo o jugo e domínio e colocaria Israel como uma grande potência dentro de todo o universo. E por muito tempo eles estavam crendo nisso. Só que na cabeça deles, na mentalidade deles, eles não entendiam que a missão de Jesus não era bem aquela. E aí eu comecei a me perguntar e falar: Senhor, mas como que alguém pode ser avisado de muitas situações na sua vida, ser notificado, né? E mesmo assim não receber alguém? O que levaria esse povo a não te identificar na hora que realmente tu viesses ao povo e dissesse: olha, eu estou aqui, o Messias veio? E o Senhor começou a ministrar no meu coração, e Ele me fez voltar a muitos tempos atrás, quando eu me converti, aos 15 anos de idade. E aí Ele fez eu pensar como que eu era, né? O after, né? O depois, o antes e o depois. E Ele começou a ministrar no meu coração dizendo o seguinte: olha como você era quando você aceitou a Jesus, olha os teus conceitos como você aceitou a Jesus, olha como que você pensava no dia que você aceitou a Jesus, e olha como você está agora. E aí realmente eu comecei a lembrar de alguns fatos. Quantos aqui lembram do dia que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você consegue lembrar mais ou menos como você estava em questão espiritual, ou seja, o seu estado de espírito no teu coração, as suas emoções? Consegue lembrar? Uns vão conseguir, outros não, né? Os mais novos talvez, né? Os mais antigos não. Sabe, irmãos, quando eu aceitei a Jesus Cristo na minha vida, eu estava com o meu coração tão aberto, eu estava com a minha vida tão direcionada a aceitar a Jesus realmente, que eu me entreguei de cabeça, de corpo, de alma, de espírito, e falei assim: eu quero esse Deus, eu quero conhecer esse Jesus que as pessoas falam. E aí eu passei um período da minha vida onde eu ia para a igreja, todas as pregações que eram feitas eram para mim. Eu acho que o pastor, ele me acertava, ele me enxergava e pregava para mim. Não tinha como errar. Alguém já passou por essa experiência? Né? Você passa assim uma série de situações, e aí um mês seguido o pastor fala assim: não, mas eu acho que esse pastor está de perseguição comigo, ele só prega para mim. Todas as pregações se encaixam perfeitamente na minha vida. E aí depois eu fui levado ao estado que eu estava naquele momento, onde Deus começou a ministrar no meu coração, e Deus começou a falar para mim assim: sabe o que acontece, Fábio? O povo de hoje não é diferente do povo de Israel. Quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos um problema, e nós vamos buscar a Deus, se falarem para você assim: planta bananeira que Deus vai te abençoar, o que você faz? Você planta 2 vezes, você faz estrelinhas e dá pirueta. E aí, quando o seu problema está resolvido e você começa a participar dessa questão evangélica, da palavra de Deus, e conhecer, e você vai crescendo e vai crescendo, você vai se fortalecendo, seus problemas vão sendo resolvidos, suas dificuldades vão sendo sanadas, você vai criando uma fortaleza dentro de você. Sabe o que acontece? Você se fecha. E a partir desse momento você não mais aceita todas as coisas que são faladas, que são ensinadas. Você começa a achar que aquilo não tem muito sentido, que aquilo não é bem aquilo. E aí então você começa a perder algumas coisas na tua vida. Você começa a perder a identidade de cristão. Você
começa a perder um grande referencial do que é Deus na tua vida e de quem é Deus na tua vida. E aí ele me levou em algumas situações, ele falou assim: está vendo aquele dia que eu preguei essa palavra aqui, através desse pastor? Você não deu bola. Se fosse numa outra situação, talvez essa palavra tivesse servido para você assim, em todos os detalhes. Todos os detalhes. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para vocês essa noite? Deus, Ele tem se apresentado a cada dia para as nossas vidas. Deus tem se achegado a nós nas coisas mais simples da nossa vida. Deus tem se manifestado de uma forma poderosa ao levantar, ao deitar, ao decorrer do teu dia. Mas nós começamos a crescer e ampliar o nosso conhecimento de tal forma, e começamos a criar padrões para as nossas vidas, começamos a criar alguns paradigmas para as nossas vidas, e nós perdemos o grande referencial de quem realmente é esse Deus a qual nós aceitamos. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: ora, assim pois, como recebestes a Jesus, andai nele. Como que eu recebi a Jesus? Eu recebi Jesus pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Só que quando eu tenho um problema na minha vida, quando eu tenho uma dificuldade, quando eu sou novo convertido, eu vou para a igreja, aí vamos falar na vigília, eu não quero ir embora antes das 5 da manhã. Quando alguém fala assim: meu irmão, Deus tem uma palavra, Deus tem uma bênção essa semana para você, recebe aí em nome de Jesus, né? A gente pega aquilo ali no coração, segura, fala: eu vou receber, e liga para o pastor, né? Os novos convertidos assim, os pastores amam os novos convertidos, porque eles ligam em 5 minutos, né? Pastor, como é que é isso? Eu li aqui na Bíblia, aqui, como é que é esse versículo? Como é que é aquilo lá? Tamanha sede, né? Tamanha vontade de buscar a Deus, de conhecer a Deus. Quantas vezes eu andando por aí, as pessoas me ligavam e falavam assim, ou mandavam uma mensagem: pastor, me explica esse versículo. Eu falava: irmão, procura o seu pastor aí, não que eu não queira te falar, mas você tem um pastor aí. Pessoas que se converteram, que são novas convertidas assim, que tem uma sede de Deus, tem uma sede de conhecer o Evangelho, e vão se aprofundando, e eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando no teu coração, de tempos na tua vida, aonde você buscava o Senhor realmente, perseverando em oração, aonde você realmente chegava e dobrava o teu joelho e ficava meia hora, 40 minutos orando, onde você ligava na tua casa, o seu som era só louvor e adoração, onde você saía cantando e as pessoas te chamavam de maluco e você não estava nem aí. E hoje, mal nós falamos de Jesus para os nossos vizinhos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós criamos padrões para as nossas vidas. E se Deus não agir conforme os nossos padrões, nós não entendemos que é Deus. O povo de Israel esperava um Deus libertador, um Messias libertador, que viesse, né, montado num cavalo, com a sua espada de fogo, atrás milhares de anjos, chegassem lá sobre a nação de Israel e falassem assim: olha, agora eu vou tocar a espada aqui, todos que oprimiam o povo escolhido de Israel vão cair por terra, e eu vou exaltar Israel, eu vou colocar acima de todas as nações. Era mais ou menos a mentalidade do povo de Israel, dos judeus. E olha só, né, que grande decepção. Jesus chega,
nasce numa manjedoura, não tem lugar para ficar, sofre perseguições, entra montado no jumentinho e diz assim: eu sou o Messias, eu vim resgatar o povo. E o povo endoidou, porque eles perderam o referencial de quem era Deus e qual era a missão real de Jesus nas nossas vidas, porque eles queriam um libertador, um Messias, que implantasse um reino, a qual eles haviam planejado, a qual estava no coração de cada um, estava na mente de cada um, de acordo com as suas necessidades. Naquele momento o povo de Israel passava por um problema político, econômico, e eles queriam um libertador nesta área. E quando Jesus vem, ele vem para implantar o reino, não externo, mas um reino aqui dentro. E eu comecei a imaginar e orar e perguntar ao Senhor. O Senhor falou assim no meu coração: sabe por que as pessoas perdem a identidade? Perdem, não a identidade, perdem o referencial. Porque há conflitos de interesse. Existem conflitos de interesse. Quando alguém vem até mim e os interesses não batem, qual que é a minha atitude normalmente? Dá uma afastadinha. Continua sendo meu amigo, continua sendo bacana, mas ele não fala a minha língua não, né? Eu não fico muito perto dele. O povo de Israel agiu assim. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que Jesus veio aos seus, para aqueles que tinham uma aliança. Dali sairia o grande Messias, era aquele povo para reinar, mas não em questões financeiras, política, mas o povo de Israel era o povo escolhido para propagar o Evangelho a todo o universo. Era esse povo escolhido, e em função deles não aceitarem, Deus então abre espaço para todo aquele que o aceitar como Senhor e Salvador. Sabe, irmãos, eu tenho me preocupado muito ultimamente, onde eu tenho ministrado, porque muitas vezes nós temos perdido alguns referenciais de quem é Deus na nossa vida, e nós temos agido de forma matemática, ou de forma um tanto quanto de reciprocidade. Olha, eu vou fazer isso para ter isso, ou eu vou identificar quem é Deus de acordo com o que Ele age, mas ao meu favor, do jeito que eu quero. Então quando eu tenho uma necessidade, eu fico imaginando que Deus vai me abençoar, mas Ele vai abençoar do meu jeito. É mais ou menos assim, ó. Você tem um problema financeiro, e aí você lembra de uma pessoa que te deve, e você está passando por uma grande necessidade. Qual que é a tua oração? Qual que é a tua oração? Senhor, me abençoa financeiramente, olha a minha situação, olha como eu estou, Senhor, me socorre, Senhor. Essa é a primeira oração que a gente faz. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, as minhas contas estão vencendo. A segunda oração qual que é? Senhor, abençoa aquela pessoa que me deve. Senhor, dá um jeito dele vir me pagar. Senhor, toca, né? Quando você tem dinheiro e você sabe que aquela pessoa te deve, você fala assim: Senhor, entra com justiça, pega esse cara, Senhor, vai lá, põe a mão nele, quebra ele, Senhor. Aí quando você está precisando desse dinheiro, quando você está precisando dessa situação, e você lembra dele na mesma circunstância, você fala: Senhor,
multiplica o dinheiro dele para ele vir me pagar. Multiplica, Senhor, a situação dele. Estou falando bobagem? Senhor, traz recurso para... Você começa a abençoar o irmão. Olha que mudança. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós agimos de acordo com as nossas necessidades, com os nossos padrões. E eu quero te dizer essa noite, meu irmão, que Deus não tem padrão. Deus, Ele não tem uma forma de agir. Deus, Ele é imprevisível e surpreendente. E muitas vezes você tem se protegido dessas situações de tal forma que você chega a se proteger da bênção. A bênção chega para a tua vida e você está tão protegido com as suas formas de pensar, com as suas analogias, com a sua ciência, com a tua cabeça, que você não percebe que Deus está trabalhando ali naquela situação. Deus não quer que aquela pessoa que te deve venha te pagar, sabe por quê? Porque Ele quer te mostrar que Ele é Deus na tua vida e Ele não precisa de ajuda, Ele não precisa daquela pessoa. Ele vai te trazer um recurso de um lugar onde você nem imagina, onde você nem espera, porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus, e nós muitas vezes queremos dar uma forcinha para Deus e ajudar Deus e ficar: Senhor, lembra daquele que me deve, ou daquele outro lá. Irmãos, Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele não está preocupado com as pessoas que te devem, Ele está preocupado em que a tua fé cresça, e que você ande pela fé, da mesma maneira que você o aceitou, e necessariamente você não sentiu um frio na barriga, uma dor na espinha, você não sentiu algo tremendo na sua vida. É pela fé, é pela fé. E quantas vezes nós temos limitado o poder de Deus sobre a nossa vida, porque nós andamos por padrões. Jesus já veio, e o povo de Israel ainda espera o Messias. Quantas causas na tua vida, quantos problemas na tua vida, quantas dificuldades, quantos milagres que Deus já se inclinou em relação à tua vida, e você não percebeu que é Deus. Deus já veio para a tua vida, Deus já veio para socorrer o que você precisa, Deus já veio para responder a tua oração. Talvez você não tenha identificado que seja Ele, porque Ele tem formas de agir diferente, porque Ele não está interessado. Veja bem, preste bem atenção no que eu vou te falar. Ele não está interessado em resolver o teu problema financeiro, Ele está interessado em curar a tua alma, te levar para o céu e fazer você frutificar, porque você frutificando, consequentemente, automaticamente as suas finanças serão curadas também em nome de Jesus, porque o reino dele implantado é interno, não é externo. Quando ele conseguir, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas quando Ele conseguir entrar no teu coração, quando Ele conseguir curar a tua alma, quando Ele conseguir fazer você voltar realmente a entender quem Ele é na tua vida, as coisas vão começar a fluir, rios de água viva fluirão na tua vida, ao ponto de tudo que estiver ao teu redor será contaminado em bênçãos, e as bênçãos correrão para os teus braços, e você não vai precisar correr atrás da bênção. Muitos de nós ainda estamos esperando a nossa bênção. Sabe, irmãos,
Quando Jesus foi crucificado, existe uma frase que eu não digo que sou capaz de decifrar, né? Aquela frase que ele diz assim: está consumado. Eu acho que na nossa mente humana, nem que a gente queira decifrar, não entender, eu acho que essa frase ela é tão profunda, que nossa mentalidade humana, né, nossa mente não consegue, né, absorver realmente todo o sentido dessa frase. Mas eu vou tentar dizer, né, o que eu entendo sobre essa frase. Deus está dizendo assim: olha, tudo que precisava ser feito para curar, para libertar, para dar felicidade, para abençoar o meu povo, está feito, está consumado. Agora depende do meu povo receber isso, porque a todos quantos receberem, vão ter nas suas mãos. Certa vez Jesus estava no monte, e ele estava orando, e ele, olhando lá de cima, viu um barquinho quase capotando, um monte de gente, eram os discípulos. E aí ele desce do monte e vai em direção ao barquinho. E o que ele faz? Como que ele vai em direção ao barco? Vai sobre as águas. E aí então Pedro observa aquilo ali, acha que é um fantasma, né? Irmãos, cá entre nós, qual era, humanamente falando, a probabilidade de Jesus ir sobre as águas, socorrer um barco? Humanamente falando, quando você iria imaginar que alguém viria ao teu socorro num barco, andando sobre as águas? No mínimo eu ia pensar, não, ele ia pegar um jet ski, ele ia pegar um outro barco, né? Pegar alguma coisa. Quantas vezes, irmãos, Deus tem nos surpreendido, tem socorrido, tem inclinado-se ao seu povo, e nós temos perdido a nossa bênção. Pedro quase afunda ali. Pedro fala: Senhor, se tu és Jesus mesmo, fala para mim ir até aí que eu vou. No meio do caminho ele duvidou que era Jesus. O que aconteceu? Ele começou a afundar. E aí então Jesus vai lá e levanta ele e fala: ei, né? Homem de pouca fé, não me bule, né? Eita, homem bule, né? Homem de pouca fé. Sabe, irmãos, que eu quero passar essa noite uma palavra simples, mas eu quero deixar claro ao teu coração que Deus não tem forma, Deus não tem um método, Deus não tem um sistema, e necessariamente Deus não vai fazer o que você quer que Ele faça. Ele vai fazer da maneira dele, Ele vai fazer da forma dele. O vento sopra do jeito que Ele quer, para onde Ele quer. Nós vamos só sentir o vento passando, mas nós precisamos estar atentos e entender o que Deus está falando e discernir o tempo de Deus na nossa vida, para a gente não perder esse time, não perder o tempo da visitação de Deus sobre nós. De repente, o tempo da visitação já está na tua vida, ou até mesmo já passou na tua vida. Está na hora de nós quebrarmos os nossos paradigmas, de nós quebrarmos as nossas vontades, de quebrarmos os nossos conceitos e pré-conceitos, e entendermos o seguinte: olha, que Deus pode se manifestar na simplicidade de uma criança. Entendermos que Deus, Ele não tem problema em nos dar absolutamente nada. E eu passei por isso, eu posso testemunhar um dia isso. Um dia isso é bom, né? Mas eu de português. Um dia eu estava orando ao Senhor e falando: Senhor,
né? Me dá riquezas, me dá prosperidade, né? Me dá clientes para a empresa, me dá igreja para pregar. Senhor, e eu lá naquele, né, afã de orar e clamar e jejuar, eu estou lá orando e Deus falou assim, irmãos, eu estava no meu quarto, eu ouvi literalmente Deus me chamar e falar assim, Fábio, levanta. Levanta. E eu levantei. E aí a hora que eu levantei assim, veio uma voz e falou assim, filho, eu não tenho problema em te dar. Eu dei meu filho por amor a você. Mas muitas vezes você tem problema em receber. O que você vai fazer com o que eu te der? Para que você quer o que você está me pedindo? Irmãos, aquele dia eu caí de joelho. Eu chorei tanto. Deus falando para mim assim, eu não tenho problema em te dar. Eu vim para isso. Mas não é como você quer, do jeito que você quer. Deus até pode te mimar e fazer da forma que você quer. Deus até pode realmente sair exatamente como você está pensando, para que a tua fé aumente mais ainda. Mas não importa a forma, meu irmão. Só que quando nós estivermos em comunhão com Deus, buscando a Deus realmente, e não buscando as saídas e as questões e as circunstâncias, nós vamos conhecer a Jesus de tal forma, sabe, que Jesus vai perguntar assim, Pedro, quem você acha que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio por amor a mim, aquele que me ama. Quem que as pessoas falam que eu sou lá fora? Ah, Senhor, falam que tu é Elias, tu é Eliseu, que tu és profeta. E você? E você, minha irmã, meu irmão? Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Será que nós transformamos Jesus em um padrão? Será que nós transformamos Jesus em um método? Se não for daquele jeito, não é Deus? Sabe, muitas vezes eu orei, eu já vi pessoas orarem assim, né? Falar, Senhor, tem que ser assim, vai ser assim. Se não for, é um sinal que eu estou colocando diante de Deus. Se não for assim, não é Deus. Já ouviram isso? Se não for assim, não é Deus. Existem algumas situações específicas que eu tenho que fazer orações específicas, sim. Mas isso não quer dizer que a oração, que a resposta vai vir de acordo com o que eu estou querendo. Por isso que eu tenho que ter o discernimento. E eu vou dizer algo para os irmãos: o Espírito Santo testifica em nosso coração quando é de Deus e quando as coisas são de Deus. O Espírito Santo fala ao nosso coração e fala assim: servo, fica tranquilo, vai, sou eu que estou na tua vida. Não é da forma que você imaginou, mas sou eu, para que você entenda que eu sou Deus. Porque se Deus fizer tudo o que eu quero, vai chegar uma hora que eu vou me achar Deus, eu vou saber de tudo. Eu sei que Deus age assim, eu sei que Deus age assim, eu sei que Deus age assim. Deus se torna previsível. Se Ele se tornar previsível, Ele deixa de ser Deus. Irmãos, quantos aqui eu posso ver estão com as suas bênçãos nas mãos e não estão identificando que é Deus, meu irmão? É Deus na tua vida, é Deus. Agora, o que nós temos que fazer?
nós temos que entender quem é Deus, nós temos que termos intimidade com Deus, conhecer a Deus, e aí eu vou conseguir identificar. O Espírito Santo vai tocar no meu coração, eu vou ver, eu vou sentir, eu não vou precisar nem de sinal, não que isso não seja bom, simplesmente as coisas vão vir na minha vida, e o Espírito Santo vai testificar no meu coração, e quanto menos você esperar, irmãos, as coisas estão na tua mão, e você vai estar falando assim: eu recebo, em nome de Jesus, porque é minha bênção, é minha, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Sabe, irmãos, como é importante. Nós temos esquecido de quem é Deus. Sabe quem é Deus? Está lá em Isaías 9:6. Um filho nasceu, um menino se vos deu, todo o principado está sobre os seus ombros. Ele reina. E quem ele é? Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que ele é maravilhoso? Ele é maravilhoso porque ele faz maravilhas e prodígios e milagres na tua vida. Por isso que ele é maravilhoso, porque ele faz milagres. Aquele milagre que você espera, aquele milagre que você tem pedido para ele, ele faz, ele é. Ele é conselheiro, sabe por quê? Porque você pode parar, dobrar o teu joelho e falar: Senhor, o que eu faço nessa situação? Senhor, me dá um conselho. E aí o Espírito Santo vem e sopra uma impressão no teu ser, no teu coração, e você pode chegar e falar assim: o Senhor está me mandando fazer isso. Você pode sentar com o Pai, deitar a sua cabeça no ombro dele e pedir um conselho. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte. Sabe por que ele é Deus forte? Porque a teu favor ele abre as águas, ele rompe as barreiras, ele quebra as fronteiras, ele destrói os muros, ele faz você andar, você caminhar, você prosseguir. Ele é o Deus forte, todo-poderoso na tua vida. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é o Pai da eternidade. Sabe por quê? Porque através do sacrifício de Jesus, você vai reinar com ele toda a eternidade, você vai estar com ele toda a eternidade. Então você não precisa se sentir mais órfão. Ele é o Pai da eternidade. E sabe que ele é? Ele é o Príncipe da paz. Ele é aquele que veio estabelecer a paz dentro dos nossos corações. Se você perceber, o povo de Israel vive em luta, em guerra até hoje, e não vai acabar, porque eles não identificaram que Jesus Cristo veio para trazer a paz, mas a paz interna, a cura interna, porque através da paz interna, da nossa cura, nós vamos contagiar. E se o povo de Israel tivesse recebido Jesus, realmente identificado quem ele era, com certeza aquela nação já teria sido curada, com certeza aquela nação já teria sido, sabe, totalmente diferente do que é hoje. Mas até hoje eles não entenderam. E eu quero te dizer hoje, meu irmão, não importa a forma que Deus vai agir em teu favor, porque Deus não tem forma. O que importa é que Ele já veio para você. Ele já veio para você. Ele já veio para o teu problema. Ele já veio para a tua dificuldade. Ele já veio te socorrer. Ele já veio te salvar.
mas Ele veio muito mais para fazer parte da tua vida. Ele não veio só para te dar, Ele veio para você receber. Ele veio para você receber e andar com Ele. Quantas vezes nós temos perdido as nossas bênçãos, irmãos, esperando o retorno ainda de algo na nossa vida, porque não entendemos o agir de Deus, porque não entendemos ainda que Deus está agindo, que Deus está movimentando, que Deus está mexendo as águas. E por que eu estou te dizendo isso esta noite? Porque nesses 3 dias, as pessoas que estiveram aqui, pode ser que não tenham entendido algumas coisas, pode ser que não tenham compreendido alguma coisa, mas meu irmão, creia. Sabe por quê? Porque muitas coisas romperam no mundo espiritual, muitas situações mudaram no mundo espiritual, muitas coisas foram quebradas, jogadas no chão. A sua vida vai ser outra a partir de agora. A sua vida vai ser outra a partir de agora. Identifique isso na tua vida. Esse é o tempo de nós nos aprofundarmos em conhecer verdadeiramente quem é Deus, a sua essência, porque à medida que nós conhecemos Deus, nós recebemos a revelação de quem nós somos. Esse é o tempo, meu irmão. Então creia nas coisas de Deus, creia, quebre esses conceitos do teu coração e se coloque aquebrantado diante de Deus, falando assim: Deus, olha, eu não sei como o Senhor vai agir, mas eu quero te conhecer, para a hora que o Senhor estiver agindo na minha vida, independente de qual for a área, eu saiba realmente que é Deus que está entrando no meu coração, na minha vida e na minha família. Essa é a nossa missão hoje. Nós temos corrido atrás, perdido os princípios da palavra de Deus, corrido atrás das bênçãos. E é o que o povo de Israel fazia, estava querendo correr atrás de resolver um problema que eles tinham, e estamos perdendo o Senhor da bênção. Olha que interessante, antigamente as pregações, eu sou antigo no Evangelho, as pessoas falavam assim: vem na igreja para ser uma bênção, você vai ser uma bênção. Sabe qual é a pregação hoje? Vem para a igreja para ter uma bênção. Vem para a igreja que você vai ter uma bênção. Antes a gente ouvia assim: vem para a igreja que você vai ser uma bênção. Vem para a igreja que você vai ser uma bênção. Você vai ser transformado. Você vai ser outra pessoa. Hoje as pessoas vêm na igreja para ter uma bênção. Aí elas pegam suas bênçãos e mas quando nós conhecemos e desfrutamos realmente de quem é esse Deus, quando nós passamos a ter intimidade, quando nós sentimos, sabe, o dia que Ele chega na nossa casa, que Ele aperta a nossa campainha, você fala assim: olha, essa força da campainha eu sei quem é. Você já consegue identificar Deus na tua vida e o que Ele vai fazer na tua vida. Você vai receber, irmãos, tanta bênção que está parada, que está paralisada, sabe? Eu fico imaginando na minha mente santificada e humana, né? É como se Deus estivesse fazendo assim, ó, toma. E a gente fala assim: não, isso aqui eu acho que não é Deus não. Toma aqui, ó. Não, isso aqui não é Deus não. Sabe por quê? Porque eu estou olhando para a mão, para a bênção. Se você levantar a tua cabeça, olhar a face de Jesus e falar assim: Deus, é Ele quem está me dando a bênção, então não importa o que seja, eu recebo, porque eu identifico não a bênção, mas o Senhor da bênção. Sabe, irmãos, nós precisamos nos aprofundar em Deus. Se nós queremos crescer realmente, se nós queremos realmente levantar as nossas vidas, se
nós queremos realmente caminhar e prosseguir, nós temos que entender que Ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, e Ele é Deus forte na tua vida, e nada vai te paralisar, meu irmão.